Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Sanepar em 2021, no quarto trimestre, no fechamento do ano. Essa é uma empresa que, assim, praticamente nem precisa olhar, assim, a gente confere. Agora no anual, né, é bom você olhar todas as empresas. Mas é uma empresa muito tranquila, os resultados são muito resilientes. A gente viu ela passando por uma das maiores crises que ela já viveu no negócio dela, que é a crise hídrica, né? Porque o setor de saneamento ele é muito pouco afetado por atividade econômica, por outras crises do mercado em geral. Mas tem a crise específica, que é quando tem algum problema hídrico, diminuição de chuvas, que aí é um problema específico delas. Então ela passou por um problema grave esse ano de 2021 e tem um resultado super tranquilo. Então é uma empresa muito resiliente, muito redondinha. Essa dá para você olhar uma vez por ano, igual a gente está vendo agora, com tranquilidade, né, e não precisar se preocupar, tá? Trouxe o release de resultados, tem um pouco mais de informação. A apresentação é boa também. Quem quiser tem mais informação sobre a questão das chuvas lá, quem quiser ver tá melhor explicadinho, mas aqui tem mais os números econômicos financeiros, tá? Então, enfim, o destaque no ano aqui a gente vai ver um crescimento bom, né, de margem, desculpa, a margem EBITDA melhorou, o crescimento de lucro, tem um ajustado lá no final que a gente vai ver, na verdade não cresceu tanto assim, porque em 2020 teve alguns não recorrentes, né, a base de comparação era muito favorável para a empresa. Agora, né, tem que contextualizar, pensa, 2021 foi um ano, né, principalmente essa questão da hídrica, a região de Curitiba, metropolitana, que é o principal mercado da empresa, ficou em racionamento desde o começo de 2021 até o final do ano, só parou agora, comecinho de 22. Ainda teve outros fatores que impactaram, por exemplo, aumento do custo de energia elétrica, né, inflação, né, pesa nos custos dela. Teve uma leve questão lá de inadimplência, que o pessoal estava comentando, que em função da pandemia, né, ela ficou proibida de tomar medidas, assim, quem estava em inadimplência. O que aconteceu? O lucro subiu. Assim, foi o maior lucro que ela já teve, eu acho, não lembro agora. Mas enfim, o lucro subiu uns 10%, assim. Então, né, mostra como a empresa é resiliente, mesmo com um cenário muito complicado para ela, continua ganhando dinheiro como sempre, expandiu margem, segue crescendo, endividamento sob controle. Ela aumentou bastante o volume de investimentos, a 30%, e isso vai ser uma tônica daqui em diante, porque com o marco legal do saneamento, as empresas apresentaram planos de longo prazo de investimento, o pessoal quer resolver esse problema que o Brasil tem, né, de cobertura insuficiente. E embora a cobertura da Sanepar seja bem acima da média, ainda falta crescer bastante na cobertura da rede de esgoto, né? Então, eles podem se preparar que eles vão investir bastante. Eu tô meio fora de foco aqui. Eles vão investir bastante nessa questão. Agora voltou. De ampliar a cobertura de saneamento, mas isso em algum momento retorna para a empresa, porque quando você tem a revisão tarifária, é feito um cálculo da tarifa com base nos ativos regulatórios. Então, quanto mais a empresa investe, mais ela vai ter retorno no futuro em termos de tarifa, tá? Então, né, segue muito bom o negócio para ela, redondo, com perspectiva de crescimento por esses investimentos, né, que a gente vê uma DREzinha do trimestre. Trimestre a trimestre, a Sanepar acaba variando um pouquinho, tem uns um pouco, né, tem um pouco mais de gasto, um pouco menos de gasto, mas quando você olha no período maior é super tranquilo. Negócio de saneamento, já falei várias vezes, mas vamos relembrar aqui, tá? Quais são os drivers de crescimento de receita para empresas de saneamento? Ela não são empresas que vão crescer muito, mas ela cresce um pouquinho em vários pontos. Um é o tamanho do mercado, que tem as concessões, eu já volto. Mas, por exemplo, né, aquilo que a gente estava falando, ela atende 100% da população com água tratada, tá? E o esgoto, que é o que precisa melhorar, é 70 e poucos por cento, tá? Teve um aumento aí na área calculável, por isso que caiu, mas isso está melhorando ponto a ponto. O último vídeo que eu fiz dela, eu mostrei dos últimos anos, como ela vai melhorando aos poucos, e agora a tendência é acelerar isso aqui, tá? Deixa eu só voltar e falar isso aqui primeiro. A questão das concessões. A Sanepar tem contratos, é uma empresa do Estado, lembrando, saneamento é uma competência dos municípios. Mas na grande maioria dos casos, né, eles acabam né, delegando para uma empresa estadual, que é uma empresa que tem tamanho, tem condições financeiras, tem escala para oferecer um serviço que não é simples de saneamento. Então, a Sanepar é uma empresa do Estado do Paraná, mas ela tem contratos firmados com cada cidade, tá? Ela tem não todas as cidades do Paraná, mas a grande maioria, e as que importam, né? As grandes, a Curitiba é 20% da receita,
né? E os contratos, na sua grande maioria, eles têm um prazo bem longo, assim, dos principais cidades, dos principais volumes. Então, ela tá super tranquila. Quando veio o marco de saneamento, houve um certo receio que pudesse haver competição, mas, né, no momento não é nenhuma preocupação. Muito pouco provável que alguém vá vir competir num cenário assim já maduro como é aqui no Paraná. E a maior parte das cidades estão com um prazo aí bem longo de concessão. Alguma coisinha aí está vencendo, que ela está aí, fica em processo de renovação. Algumas cidades tocam por conta própria saneamento, então não contratam a Sanepar, mas no geral, né, ela não tem problema quanto a isso. Enfim, voltando para que eu comecei a falar lá atrás. Como é que uma empresa de saneamento cresce, né, evolui os resultados, a receita? São fatores pequenos. Então, o primeiro é o número de ligações. Então, quando você... O que é ligação? É uma casa, um comércio, é um ponto que tem acesso à água e esgoto. Então, quanto mais você amplia o serviço, né, mais você fatura, no final das contas. Então, isso aqui vem tanto do crescimento, da expansão das cidades, quanto do aumento da base de cobertura no caso do esgoto, já que a água, teoricamente, ela tende todas as residências, todos os espaços possíveis, né? Então, tá aqui, principalmente residencial, né, é o grande volume, número de ligações, né, 90%, e vai crescendo aos pouquinhos, 2%, 3%, 1%, tá? Não é muito mais que isso. Tá? Então, o esgoto cresce mais. Sempre vocês vão ver um pouquinho mais no esgoto. Por quê? Porque tem uma cobertura menor. Então, a empresa está investindo em aumentar aquela porcentagem de cobertura. Aqui, como é 100%, vai ser sempre 100%. Né? A população lá, o número de residências de pontos expande junto. Tá? Aqui, expande junto, mais o que não tinha e eles estão cobrindo. Né? Segundo ponto, volume. Né? Volume é um outro ponto que também, né, ao longo do tempo costuma ir aumentando, né? As pessoas vão consumindo mais, desenvolvimento econômico e tal. Nesse ano teve uma questão pontual do volume que foi a crise hídrica, né? Porque a própria empresa estava fazendo campanha para os clientes não, né, consumirem o produto, né? Ou enfim, fazerem um consumo mais racional. Então estou bem atrás do meu coque aqui. Esse ano foi um ano que teve uma leve queda de volume, né, principalmente por conta do racionamento na região de Curitiba, tá? Isso faz parte, foi a crise, teve que aceitar, mas você vê que o impacto ele é muito pequeno, né? Só o aumento de ligações aqui, 2, 3%, já foi muito maior do que essa redução no volume ano contra ano, aí, seja no ano, seja no trimestre, né, que reduziu um pouquinho, tá? Então, enfim, né? Aqui o que é volume medido de água, volume faturado, volume de esgoto até aumentou um pouquinho, porque está crescendo, né, acima do resumo. Lembrando que o volume de esgoto é decorrência do volume de água, né? Consome mais água, tem mais esgoto. Tá? Eles conseguiram melhorar o índice de perdas, né? Que é a diferença entre o que você coloca no sistema e o que você fatura. Né? Então tem perdas ali que são técnicas, que é da rede, e tem perdas aí que é a famosa pirataria. Mas reduziu para um patamar bem bom, que ela nunca teve. Positivo. Que mais? Aqui tem uns dados de água, de esgoto, enfim, que vai crescendo aos poucos em geral. Eles comentam alguma coisa sobre a crise hídrica, eles falam bastante disso na apresentação. Tem lá os gráficos, lá é mais bonitinho de mostrar. Mas basicamente é isso. Né, a região, no caso o estado do Paraná, teve um volume de chuvas abaixo aí da média histórica. O problema foi basicamente na região metropolitana de Curitiba, ou principalmente, que é um local mais densamente povoado, onde você tem a necessidade de reservatórios, onde os reservatórios caíram para um nível, né, baixo, e aí começou o rodízio, quando? Enfim, emergência hídrica começou em maio, enfim, mas pro começo do ano passado, não sei quanto exatamente durou o ano inteiro, e acabou agora, início de 2022, quando os reservatórios passaram 80%, que era a meta deles, tá? Então isso aí basicamente ficou no passado. Até no call eles comentaram que não devem ter problema com água por uns 2 anos, que o que já tem de volume ali é suficiente para isso, mesmo que venham chuvas abaixo do normal, ou seja, né, a empresa passou por um momento difícil que já ficou para trás. Aqui é o dado de 31 de dezembro, né, desculpa, 2021 estava em 67%. Olha como é que a crise vem vindo, né? Em 2020 estava 40%. Aí em 2021 entrou em crise, tá? Fechou em 60%, já tinha recuperado bem. E no começo, as chuvas desse ano, né? Todo mundo está acompanhando aí como tem chovido no Brasil inteiro.
já passou de 80 isso aqui, né? Isso é dado do final do ano passado, então né, meio que esse problema ficou para trás, pelo menos por enquanto, né? Por algum bom tempo não vamos nos preocupar com isso aí. O que mais? Então a gente falou de dois fatores que impactam a receita, né? Que é o aumento do número de ligações, o aumento do volume faturado. Tem um terceiro que não está aqui, que é o reajuste, tá? Então você tem duas coisas, um reajuste e revisão tarifária. O reajuste acho que acontece mais ou menos todo ano, que é um mero repasse de inflação e tal. E a revisão tem um período maior, né? Uns 4, não lembro quanto tempo, acho que é 4 anos, 3, 4, 5 anos, não lembro. Que aí é feita uma reavaliação total dos ativos que a empresa tem, o quanto ela investiu. Então é um processo um pouco mais complexo, né, que dá um up mais na receita, que vai acontecer esse ano, tá? Eles comentaram que tá meio atrasado, eles tiveram uns probleminhas aí no processo com a agência, né, regulatória lá do Paraná, mas vai acontecer esse ano a revisão tarifária além do reajuste. Então, mais um ponto que deve acrescentar aí para a receita daqui em diante. Então, em termos de receita, no ano de 2021 subiu um 8%, bem sólido, né? Contando com aquela redução de volume que a gente já viu, tá? Mas teve aumento de ligações, teve um reajustezinho, reajuste tarifário, né? Vai subindo na casa de uns 10%. É um ótimo negócio. Todo ano sobe uns 10%, é muito resiliente, não sofre com crise. A empresa acomoda bem os custos, as perdas, a gente viu lá, né? Fez um bom trabalho com perdas. Né? Então, uma empresa redondinha, bem administrada, 10% de receita, ó, só alegria. Esse ano vai ter a revisão, que deve aumentar um pouquinho mais. Que mais, né? Tá aqui a receita subindo em torno de 10, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do período. Teve uns não recorrentes no ano passado. Os custos, aqui é que a gente vê tipo, a competência operacional da empresa, tá? Quanto mais ela conseguir administrar isso, né, mais vai influenciar lá no resultado. A gente viu o top line, ele é muito, né, resiliente, não tem muito o que fazer. O pessoal vai continuar consumindo água, a empresa também não vai crescer loucamente, não vai cair muito nem subir muito, vai ficar ali nesse crescimento suave. Então, o grande mérito da Sanepar nos últimos anos está aqui, ó, em administrar muito bem os custos, porque você vai tendo uma alavancagem operacional e no teu bottom line vai crescendo o lucro bem mais que aqueles 10%, tá? Então, na comparação trimestral, a gente vê um bom trabalho da empresa, porque os principais linhas, ó, de pessoal cresceu bem menos que a inflação, materiais também, mesmo que tenha aí custo de combustível e tal, né, que subiu muito, a empresa conseguiu controlar bem. O único que subiu, ela não teve que fazer foi a energia elétrica, né? Paciência. O pessoal até perguntou no qual se eles têm iniciativas próprias, né, de fazer uma geração distribuída própria para reduzir essa dependência. Eles comentaram que estão lá vendo, né? Não é o core business da empresa, mas enfim, né? Aqui não tinha o que fazer, paciência. No serviço de terceiros também, e o resto é irrelevante, assim, não faz muita diferença. Então a empresa controlou super bem, de modo que, né, subiu 15% de custo, mas foi muito por conta da energia, tá? Se não fosse o custo da energia elétrica, seria bem bom esse controle de custos aqui. No acumulado do ano, que esse impacto é menor, aí a gente vê, ó, foi 3% de aumento de custo, né? Então foi excepcional o trabalho que a Sanepar faz aqui, ó. Então eu lembro quando eu comecei a estudar ela, antes da última eleição, que tava lá, ela no buraco, acho que 2000, quanto foi? 2018? Acho que foi isso, né? A última eleição. Tal, preocupação, cara, e ela cortando o custo aqui, fazendo programa de demissão voluntária, enfim, apesar de ser uma empresa, né, do Estado, ela é muito bem gerida e, né, administra muito bem os custos, consequentemente, os resultados dela são muito bons. Tá? Que fantástico isso aqui. Por mais que no trimestre tenha subido, muito devido à energia elétrica, né, mas no geral o trabalho é muito bem feito aqui, eles estão, né, listando item por item, né? Isso aqui foi muito bom, 8%, né, mesmo com a manutenção de veículo, combustível, né, que aumentou bastante o preço, e energia elétrica, vida que segue, né? Foi para todo mundo, para a gente, inclusive, também. Uma hora isso aqui volta ao normal. Ela vai ter uma redução de custos maior ainda. Resultado financeiro, ela roda com aquele 1.4, 1.5 dívida líquida EBITDA desde que eu vi ela, desde sempre, tá? Então vai ter aí um custo financeiro. Agora a tendência é aumentar um pouco o resultado financeiro, piorar, né? Pelo aumento da taxa de juros. Provavelmente nada muito crítico, né? A gente viu que aumentou 30% de 20 para 21, né? O custo da dívida dela é bom, né? A empresa de saneamento consegue captar muita dívida assim com TJLP e tal.
Mas vai dar uma pioradinha daqui em diante, né? Faz parte também. Que mais? Ele tá, resultado operacional, tem uma leve subida. O lucro líquido, a gente já vai ver o ajustado lá, né? Não foi tão bom assim. Se olhar ano contra ano, 20% de crescimento num ano de crise hídrica, seria espetacular, né? Não foi tanto assim, mas foi muito bom. Aqui, ó, exatamente aqui. Então teve alguns não recorrentes no ano passado, né? Por isso que a base de comparação estava meio ruim. Mas enfim, cresceu, cara. Num ano que tudo isso aconteceu que a gente está falando, você pegar um lucro ajustadinho ali, limpo, né, que cresceu em relação ao ano anterior, é muito, muito bom. Né? Teve um certo apertinho de margem, provavelmente devido àquele, né, o resultado financeiro, já que os custos operacionais a gente viu que ficou flat. Né, mas, enfim, né, de 44 para 43 na margem EBITDA, excelente, tá? E é isso, aqui tem uma mini DVAzinho, para onde vai o dinheiro da empresa, né? Pessoal, governos, e só um pouquinho pro acionista aqui, ó. É a vida, é um pouquinho ótimo já. Então, de novo, isso aqui, nada de interessante, evolução do ativo, das dívidas. Dívida eu acho que tem um gráfico melhor depois, pra gente ver, liquidez, aí nem precisa ver nesse tipo de empresa. Vamos lá, em termos de EBITDA, a gente viu lá uma evolução de 17%, mas acho que aqui não tá ajustado, né? Cresceu tanto assim. Investimentos, esse é o ponto que eu comentei que aumentou e deve continuar alto, tá? Mas eu acho muito positivo, porque a empresa aumenta os ativos regulatórios, né? Tem uma perspectiva de evoluir no longo prazo e tal. Eu gosto de uma empresa que é mais ativa em investimento do que uma que é mais passiva, fica só sentando em cima da receita que ela tem lá, aí um dia, igual aconteceu com a Sabesp, bateu uma crise hídrica em São Paulo, teve que reinvestir um monte de coisas pressas e tal. Prefiro muito mais o perfil da Sanepar, né? Aqui, ó, endividamento que eu falei. Cara, sempre foi isso aqui. Sempre fica ali meio flat. O EBITDA sobe um pouquinho, então eles vão aumentando um pouquinho mais o endividamento e fica 1.4, 1.5 sempre que eu vi ela aqui. Sempre ficou isso aqui. Enfim, aqui a abertura da dívida. Tem muita dívida que é TR, ó, que é TJLP. É uma dívida relativamente barata dela. É um prazo super longo, né? Super escalonado. Então, zero preocupação. É aqui que eles falam essa questão dos ajustes, né? Que eu comentei. Então, esse ano vai ter o processo regular do reajuste e mais a revisão tarifária, né? Que eles estão lá negociando e tal. Bom, e finalmente o cálculo do EBITDA ajustado também deslocado, né? Era para estar lá em cima. Aí a gente vê, não tem a comparação, né? Mas foi bom, né? Foi positivo. As bem que esse ajustado eles estão tirando gasto com energia elétrica, né? Também não é para tanto, não precisa tirar isso aqui. Né? Tá bom. E aqui sim, ó, a revisão tarifária é essa mais, né, relevante e tal, que deve rolar ao longo desse ano. Né, geralmente em maio a data que sai. Às vezes falaram que está um pouquinho atrasado, ao longo do ano deve sair. Então é isso aí, pessoal. Sanepar é uma empresa super tranquila de acompanhar, super resiliente, tá? Tem resultados bons, é bem gerida. Esse lucro líquido dela lá só foi crescendo nesses últimos anos que eu acompanhei, assim, só foi melhorando, né? Enfim, tá num valor interessante. Esse é um ano que vai ser meio tumultuado por conta das eleições. Sempre que tem eleição, o pessoal fica com medo que entre um governo que vá, né, prejudicar as tarifas. Mas enfim, a gente vê que no longo prazo a geração de valor dela é muito sólida e compensa muito mais, né, esse medo do que, né, o que entrega de resultado mesmo. Sempre fala que passei a cena errada. Você tem que avaliar uma empresa do governo? Só que assim, o que o governo está fazendo para prejudicar a Sanepar? Nada, zero. É uma empresa redondinha, bem gerida, os reajustes têm fluído bem. Né? Então, é por isso que a gente analisa a empresa a fundo, para sair do lugar comum, que empresa do governo, tem Unity, aí você vai ver, a empresa é super redonda, tá? Então é isso aí, Sanepar, dá para você olhar uma vez por ano com tranquilidade, né? Sem segredo. Ao longo desse ano que dá para ver esse reajuste tarifário deve ficar, pelo visto, para o segundo semestre, pelo que eles estão falando. Né? Provavelmente vai ter uma recuperação nos volumes, né? Já que o rodízio acabou. E é isso, vai continuar crescendo um pouquinho. Se ela administrar os custos, vai mais compensar o resultado financeiro. Deve ter mais um ano muito bom. E aí, com um reajuste e revisão tarifária, né? A gente já olha para o futuro, mais um crescimento pela frente. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Sanepar, ó, uma presinha molezinha de fazer.
belo, né? Muito tranquilo para fazer o vídeo, para acompanhar, né, para investir. Uma excelente opção que a gente tem na linha dessas empresas mais sólidas, mais resilientes, tá? Vem uma crise, acaba o mundo, ela tá lá, né? Super tranquila. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!